cada 1.000 nascidos vivos apresenta algum tipo de cardiopatia crítica, doenças graves que matam em poucos dias ou deixam sequelas sérias. Mas o teste do coraçãozinho pode salvar essas pequenas vidas. Um exame feito logo após o nascimento do bebê, simples, rápido e indolor. Em algumas maternidades no Reino Unido, o teste do coraçãozinho possibilitou a detecção de 75% das alterações cardíacas. Com outros métodos de diagnóstico pré e pós o nascimento, como a ultrassonografia e o ecocardiograma, a probabilidade de detecção subiu para 92%. No estado de São Paulo, desde janeiro deste ano, o teste é obrigatório em todos os hospitais e maternidades. Este é o tema do Saúde e Vida de hoje. Qual a importância do teste do coraçãozinho? Quais as doenças ele detecta? Porque não é um exame muito divulgado, já que pode salvar tantas vidas. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o Dr. Ivan Polastrini Pistelli, ele que é pediatra, intensivista pediátrico do Departamento de Terapia Intensiva da Sociedade de Pediatria de São Paulo e professor da Santa Casa de São Paulo, e Sandra dos Santos Cruz, assistente social, supervisora do Serviço Social da Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos Transplantados do Coração, a CTC Casa do Coração, e diretora científica do Departamento de Serviço Social da SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Eu vou conversar primeiro com o doutor Ivan para saber qual é a importância do teste do coraçãozinho. Ele é tão importante quanto os outros testes que a gente tem hoje, doutor Ivan? Orelhinha, pezinho, do olhinho, né? E agora a gente tem o do coraçãozinho. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para essa entrevista. Voltando a falar sobre o teste do coraçãozinho, obviamente ele é mais um recurso que veio agregar, principalmente ao neonatologista, ao médico que recebe o bebê logo após o nascimento. É um procedimento simples, apesar de requerer um aparelho, requerer um instrumento para sua realização de baixo custo, não é um equipamento muito caro, é um exame muito simples e que pode detectar, como foi dito, algumas cardiopatias no período neonatal, que muitas vezes passam desapercebidas ao exame clínico, ao exame do médico neonatologista logo após o parto. Então, a padronização desse exame, esse teste do coraçãozinho, que já foi feito desde 2001 pela Sociedade Brasileira de Pediatria, através dos seus departamentos de neonatologia e cardiologia, ele veio assim, a agregar e a difundir esse exame, que é simples, em todas as maternidades. E a iniciativa do deputado aqui no estado de São Paulo, transformando esse teste como uma lei, uma obrigação de toda maternidade realizar, eu acho que é útil, é bom, porque visa a divulgar melhor a importância desse teste e a efetivamente prover algumas maternidades de menor quantidade de número de partos, número de leitos, a ter esse equipamento à disposição para que a gente não deixe desapercebido uma cardiopatia congênita que pode ser fatal em muitos casos. Agora, doutor Ivan, o ginecologista, o obstetra, ele costuma orientar a mãe a fazer esse teste antes de ser lei? É uma orientação comum ou não? Não, como eu disse, esse exame já fazia parte, já há alguns anos, de algumas maternidades de ponta, de alto fluxo de nascimentos, porque nós médicos já sabíamos da sua importância, porque alteração nesse exame pode requerer outros exames mais sofisticados, como o ecocardiograma e, eventualmente, até uma cirurgia cardíaca no período neonatal. Então, é um exame importante. Muitas maternidades já faziam esse exame. Mas agora, com esse projeto de lei, com a lei aprovada no estado de São Paulo, isso torna-se algo obrigatório, algo sistemático, que toda maternidade tem que fazer. Mesmo que a mãe não tenha informação, ela vai ter, a maternidade acaba fazendo como faz os outros exames. Sim. O fato de o exame estar normal não implica num alarde para o familiar. Então, pode ser que por isso esse dado não seja muito divulgado. Mas, de qualquer forma, ele tem que ser realizado. Importante essa iniciativa, Sandra, quer dizer, agora obrigar esse teste do coraçãozinho?
Acho que como as outras, né, patologias, né, eu acho que foi um grande avanço, né, que nós temos desde a década de 80, que foi realmente com a questão das imunização. Então a gente cresceu muito, né? O ECA também que veio para garantir, né, esse direito da criança. E eu acho que assim, com o exame do pezinho, né, que são detectadas acho que mais de 40 patologias, né, que são desde doenças metabólicas, né, neuropsicomotor. Então, acho que o exame do coraçãozinho, ele vem, na verdade, para complementar, né? Assim como o da orelhinha, que também a gente já consegue detectar, né, problemas, e essa criança, para que ela tenha um desenvolvimento melhor na comunicação, né, na fala. E o teste do coraçãozinho, assim, ele é de suma importância, né? Porque até para que essa criança ela não receba esse diagnóstico em casa, né, que isso é o estado crítico realmente da doença. Então, que se esse diagnóstico vier, ele vem muito mais seguro se ele é recebido na maternidade. É aquela coisa, o diagnóstico precoce é a melhor forma até de cura, né, Claro. de determinadas doenças. Doutor Ivan, quais são as doenças que esse exame detecta? Olha, esse exame não detecta qualquer tipo de patologia cardíaca. Algumas doenças do coração do bebê já são diagnosticadas no próprio ultrassom intraútero. As patologias mais graves já podem ser detectadas no período pré-parto. Isso facilita o encaminhamento do parto numa maternidade mais segura, com retaguarda de cardiologia. Porém, isso pode passar desapercebido em qualquer ultrassom. E muitas vezes pode passar desapercebido a doença cardíaca do recém-nascido pelo próprio médico. Por quê? Porque o que mais o neonatologista procura e tenta detectar como forma de alteração cardíaca é o sopro cardíaco, é um barulho diferente na ausculta pulmonar, na ausculta cardíaca. E algumas doenças, como foi não altera o batimento naquele momento? Não altera, não aparece sopro. Então, existem patologias graves do coração, como transposição das grandes artérias, hipoplasia do ventrículo esquerdo, coartação da aorta, são doenças bastante graves que não provocam sopro. E muitas vezes o bebê nos primeiros dias está bem, aparentemente bem. Porém, ele já tem uma diferença na oxigenação sanguínea entre o membro superior e o membro inferior. E essa diferença na oxigenação da hemoglobina, que a gente chama que é resultado desse teste do coraçãozinho, a gente mede a saturação da hemoglobina, ou seja, o nível de oxigenação do sangue. Quando ele for significativo, maior que 3% de diferença, é um indicativo de algum problema. Como é que é feito esse teste? Feito facilmente. Nós temos um equipamento, um fiozinho. A gente primeiro aguarda pelo menos 24 horas depois do nascimento, para que o bebê tenha uma circulação fetal já ele se adapta ao externo, adaptada, né? ao meio externo. E depois desse tempo, entre 24 e 48 horas, ou seja, antes da alta do hospital, esse aparelho é colocado ao lado do bebê e, através de um sensor, nós medimos a saturação de oxigênio no membro superior direito, ou seja, no braço direito. Deve ser sempre maior que 95%, ou seja, uma boa saturação. E nós medimos também uma aferição no membro inferior, qualquer um dos dois membros inferiores. Ele é eficaz até 48 horas ou ele pode ser feito depois, doutor? Pode ser feito depois. A gente fala até 48 horas porque nas nossas maternidades, frequentemente depois de 48 horas, já foi embora. Então não dá para falar, olha, posto de saúde, faça o teste do coraçãozinho. Por quê? Porque pode ser que no posto de saúde não tenha esse equipamento. Claro. Então, há que se fazer esse exame dentro da maternidade. E se for detectado essa diferença de oxigenação, esse bebê pode ser portador de uma daquelas doenças críticas cardíacas, que são muito difíceis de serem apercebidas e que pode descompensar logo depois, pode piorar depois de uma semana, 2, 1 mês. Então, a primeiro sinal de alteração nesse teste do coraçãozinho, os médicos encaminham esse paciente rapidamente para um exame um pouco mais sofisticado, um pouco mais detalhado da anatomia do coração, que é o ecocardiograma. Senhora, chamam a atenção os casos de crianças com problemas cardíacos? A gente fala que criança... Até brincava com o doutor Ivan, eu falei assim, eu não consigo ser pediatra, porque ver criança sofrendo é muito difícil, né? Então a gente acha que as doenças vêm com a velhice. Não.
Principalmente a doença cardíaca, né? Porque a coisa do coração, né? Coração jovem, ativo, a criança tem aquela coisa de brincar. Como é que é isso? É complicado, sim. Eu acho que o fato de falar com uma criança, né? Uma criança, eu acho que, principalmente para a família, né? E a gente que trabalha diretamente com as famílias, um filho, ele sempre, né? Um objetivo. Os pais, eles sempre tendem, né, a ter uma expectativa naquele filho que está nascendo. Então, quando vem essa doença, o diagnóstico realmente é muito crítico. Como a família vai saber trabalhar isso? E eu acho que diante do fato de serem crianças, né, para nós é muito complicado, sim. Nós estamos acostumados a lidar com a questão cardíaca como se fosse uma doença do idoso, né, da terceira idade já. E quando essa doença ela vem precocemente, né, já na gestação, com eco fetal, né, então assim, isso já acaba, né, com aquele sonho daquela família, né, que começa a passar por um outro processo, né, de como receber essa outra criança, essa criança que vai vir já com esse problema cardíaco. E que tipo de atendimento vocês oferecem? Como é que é esse acolhimento? E nós oferecemos, né, na instituição, na casa de apoio, um atendimento, ele é um atendimento extra-hospitalar, visto que essas crianças elas ficam um tempo muito ocioso dentro da instituição. Então, não necessariamente elas ficam internadas, elas estão lá, elas não estão acamadas, né? Então, elas estão numa condição normal, aguardando cirurgia, aguardando o fechamento do diagnóstico, às vezes consultas e exames, mas a gente está falando de SUS, né? Entre um intervalo de uma consulta e um exame, isso demora muito. E assim, para que essa criança não tenha prejuízo, né? Nós temos um acompanhamento, nós temos um serviço lá de nutrição para fazer todo o acompanhamento nutricional da criança, temos serviços de fonoaudiologia, também que trabalha as questões voltadas, né? À deglutição dessa criança, a respiração que é bem comprometida. A psicologia que consegue oferecer o apoio tanto para a família quanto para essa criança, né? O serviço social que a gente acaba trabalhando todo o processo, né, da família e da criança com tratamento dentro do hospital. E muitas vêm de fora, né? Muitas vêm de fora e assim, muitas delas às vezes vêm, né, por conta própria, elas não sabem que existe um sistema de garantia, né, na própria Secretaria de Saúde. O SUS ele precisa garantir tratamento, né, em outros estados. Se dentro do estado não existe, né, um acompanhamento, a gente está falando aí de doenças cardíacas, né, em alguns casos são doenças críticas mesmo. Que não São dá Paulo é o centro de referência em medicina, não tem jeito, né? E a gente está ali perto, né, próximo do INCOR, do Beneficência Portuguesa, do HCOR, né, onde são hospitais de referência e excelência em tratamento cardíaco, né? Mas, assim, é complicado, mas o nosso trabalho também é de garantir de que essas pessoas, né, elas tenham acesso à gratuidade do serviço, de que é um direito delas, né, existe o tratamento fora de domicílio, então elas vêm, na verdade, já encaminhada também para o hospital pelo TFD, né, que é o tratamento fora de domicílio, que arca com passagens, inclusive com o CNRAC também, para que custeie a cirurgia dela dentro dos hospitais. Né? E muitas delas vêm às vezes sem essa noção, vêm por conta própria, vêm de ônibus, faz uma viagem longa de 3, 4 dias, né, para conseguir um tratamento aqui em São Paulo. Às vezes a criança chega bem descompensada. Quando descoberta uma doença, uma cardiopatia congênita, doutor Ivan, quais são as principais dúvidas dos pais, principalmente, né? Porque é um susto, né? O que eles questionam? Eles questionam principalmente o que fazer, né? E muitas vezes esses bebês nascem em maternidades que não têm condições, não têm recursos. Então, o fato de a gente estar lidando com um diagnóstico mais precoce, até com uma possibilidade de prevenção, de tratamento de cardiopatias, que até pouco tempo atrás muitos morriam sem diagnóstico. Sim. A gente vai criar um problema daqui para frente, provavelmente, que é um maior diagnóstico, uma maior necessidade de indicações e de encaminhamento cirúrgico. Porque não adianta você detectar a doença e depois não tratá-la. Exatamente, que não é um problema fácil aqui, nem no estado de São Paulo. Eu vivencio em hospital público municipal uma grande dificuldade de encaminhamento. Mesmo depois do diagnóstico firmado, do teste feito, do eco realizado, da necessidade cirúrgica iminente, eu não consigo vaga. E aí o paciente tem que ficar dias e dias aguardando vaga. E muitas vezes com medicações muito caras, né? A gente tem essas doenças cardíacas neonatais, ducto dependente, que depende de uma medicação muito custosa.
muitas vezes as crianças podem ficar dias, 7, 10, 15 dias esperando uma vaga. Se demora muito também pode entrar em óbito. Algumas morrem. E, então, assim, é uma chance delas conseguirem ser encaminhadas, de conseguir fazer um diagnóstico precoce, de se conseguir estabilização dessas crianças mais rápido, como ela falou. Então, que a criança não chegue agônica no hospital, como chegavam algumas. Né? Tinham alta da maternidade, depois de uma semana, o canal arterial fechava. Né? Isso que a gente detecta no teste do coraçãozinho. Aí ela dava entrada no hospital, no pronto-socorro, roxa já, quase sem possibilidade nem de tratamento cirúrgico. Quer dizer, a gente podendo prevenir isso com equipamento barato e um teste simples. Eu vou para o intervalo rapidinho, vou deixar uma pergunta para o doutor Ivan, exatamente sobre a cura dessas doenças, né? Se as crianças vão voltar a ter uma vida normal, porque a gente sabe que mãe e pai cuidam muito. Então, quando diagnosticada uma doença cardíaca, o que a gente faz? A gente poupa o nosso filho, né? De não brincar, de não fazer determinadas coisas. Mas como uma criança convive com um problema como esse? Mas a gente vai falar disso no próximo bloco, a gente volta já já. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre o teste do coraçãozinho. Eu deixei uma pergunta aqui para o doutor Ivan, exatamente sobre quando a doença é detectada, depois de uma cirurgia, um tratamento feito, a criança tem uma vida normal, doutor Ivan? Porque a gente quer ver criança brincando, comendo tudo, né, indo à escola. Como é que é a vida de uma criança cardiopata? Depende. Depende da doença. Depende do tipo de patologia. Eu sempre falo que o coraçãozinho do bebê pode ter muitos defeitos cardíacos e alguns deles muito sofisticados, que vão requerer várias cirurgias. Outros não, outros uma cirurgia só liga um canal, fecha um septo e acabou, está curado para o resto da vida e vai ser um bebê normal. Vai ter uma vida normal. Então, quando a gente fala de cardiopatia congênita, a gente tem essas críticas que justamente esse teste visa detectar precocemente. Por quê? Porque se não houver uma intervenção mais ou menos rápida nas primeiras semanas, o bebê pode morrer. É de alta mortalidade. E mesmo com as melhores técnicas cirúrgicas, ainda assim existe risco. Existe o risco de óbito, existe o risco de complicações infecciosas, de complicações pulmonares, renais. Então, não é simples. Cada caso é um caso. Mas, sem dúvida, o diagnóstico precoce, ele otimiza melhor o tratamento e, com certeza, melhora o prognóstico. Melhora a sobrevida, como foi dito no início, né? A gente, além de detectar mais rápido, a gente faz uma intervenção mais rápida e com chance de uma sobrevida menor. Então, eu não tenho dúvida que esse é um exame muito importante. E vou tocar num outro assunto que é assim, porque uma lei específica para ter esse teste, né? Você poderia falar se é a favor ou contra. Eu sou a favor, até porque no nosso país, se não houver como a obrigatoriedade. Disse, a obrigatoriedade do teste do pezinho, do teste do orelha, ninguém faz, não é? Eu não digo, eu não estou generalizando, mas eu digo que quando existe a obrigatoriedade, existe a definição, existe já no prontuário do paciente a necessidade do médico preencher e carimbar e assinar, existe o diagnóstico precoce. Não, e aquela coisa, a gente está falando de um estado como São Paulo, né? E eu sempre falo assim, eu imagino a situação em outros estados da federação. Tem um estado mais pobre, o Piauí. Como é que funciona, né, isso no Piauí? Então a gente fica pensando nessa realidade mesmo. No Piauí eu acho que não funciona ainda. Mas assim, existe não tem nem maternidade direito, né? Existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que isso possa ser estendido para todos os estados da federação. Por enquanto, eu acho que tem estado de Mato Grosso do São Sul Paulo. Foi o primeiro, né? Exatamente. E alguns estados já estão começando a se mobilizar nesse sentido. Mas acho que a Câmara dos Deputados poderia agilizar isso, tornando isso obrigatório, porque facilitaria que os hospitais exigissem do SUS ou das suas secretarias municipais ou estaduais de saúde um equipamento, que não é tão caro, que não é uma coisa impossível, para que houvesse o diagnóstico mais precoce. Criar um equipamento itinerante, um departamento do teste do coraçãozinho e não sei. Não precisa. Né? Mas é muito barato. Eu não sei quanto quase custa. Um preço de uma televisão, assim, não é muito caro. É baratinho assim? É um
como um monitorzinho pequeno, não é de alto custo. Quer dizer, o Estado pode equipar as suas unidades e postos em maternidades. Existem até equipamentos de mensuração da saturação de oxigênio portáteis, absolutamente portáteis, muito pequenos. Aí a gente fica mais indignada ainda, né, E perto Sandra? do benefício que ele pode oferecer, né? O custo é muito baixo, né? Diante, né, desse diagnóstico precoce e você conseguir evitar, né, que essa doença ou ela piore ou, num caso pior, que seriam os óbitos, né? Que acaba não dando tempo de conseguir efetivamente um tratamento para essa criança. Doutor Ivan, tem casos que vão se agravando ou que a criança sobrevive e que depois se possa fazer um transplante ou não? Sim, sim. Com que idade a criança pode se submeter a um transplante de coração? Não tem idade. Não tem idade. Tem condição clínica, peso, tem a complexidade do hospital que essa criança está e a técnica dos médicos cirurgiões cardíacos para processar. E depois, um doador compatível, com um coraçãozinho pequeno para aquele tamanho. Então, são tantas dificuldades que numa criança de muito baixo peso, muito pequena, se houve uma falência cardíaca por um tratamento inadequado, uma demora, uma função do coração que já ficou muito sofrida, um transplante nessa faixa etária eu diria que é muito improvável, muito improvável. Já numa faixa etária maior, eu diria que também é improvável, mas é possível, né? No INCOR, na Beneficência Portuguesa, como foi colocado, são centros de excelência no HCOR, onde transplantes cardíacos pediátricos já foram realizados e são realizados não rotineiramente, mas com alguma frequência, com resultados muito bons. Eu perguntei isso porque vocês trabalham com transplantados também, né? Sim. Mas tem criança, surge criança ou é Surge, mais raro? Surge, né? Recentemente nós ficamos, né, lá na instituição com crianças com menos de 1 ano na fila do transplante. Olha isso. Né? Não Imagina é comum, essa fila, né? Não é comum, até porque acho que existem outras cirurgias paliativas e isso acaba acontecendo, né, doutor? Né, numa idade mais tardia, né, então vai tentando outros recursos até que, de repente, tem uma necessidade de fazer o transplante, que acho que outra cirurgia já não consegue uma correção, né, melhor, ou essa criança depende realmente de um transplante. Então, assim, é raro, mas acontece, né? E na instituição, nós, não é raro, não, é comum até. E falando de crianças, né, que tem um diagnóstico precoce, nós fizemos um levantamento de 2011 até 2013, nós recebemos em média 580 crianças, né, de 0 a 1 ano, né, então que tem o diagnóstico precocemente. Isso aí é positivo, é bem positivo, mas pelos relatos que nós temos também é que esse diagnóstico ele foi recebido em casa, né? Mas felizmente, né, tiveram uma solução positiva. Quer dizer, deram sinais em casa. Algumas doenças podem demorar mais a dar sinais, né, doutor Ivan? Não, algumas são detectadas no período neonatal, porém não são aquelas patologias críticas, como foi mencionado no início do programa. Essas aí podem sinalizar depois de quanto tempo? Algumas são detectadas logo no período que nasce. Por exemplo, um defeito do septo, que é um defeito entre um lado do coração e outro. O médico diagnosticou, encaminha para um ecocardiograma, o paciente é acompanhado com um cardiologista, e com 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ser feita a correção definitiva desse defeito e acabou o problema. Não diagnosticado? Não diagnosticada no período neonatal, ele pode ser diagnosticado eventualmente com uma complicação, como uma pneumonia, com um quadro de insuficiência cardíaca, com um quadro de complicação decorrente desse problema cardíaco. E aí também ele pode ser diagnosticado depois, ele pode ser encaminhado para uma cirurgia depois. Então as cardiopatias mais simples, elas podem ser, assim, não é postergada, mas podem ser acompanhadas durante um tempo maior, sem que a gente passe por esse período crítico dessa patologia, dessas patologias mais complexas do período neonatal. Existem sinais que podem dizer, de certa forma, a uma mãe que o filho tem algum problema do coração, ou seja, a gente fala assim, quando a criança tem um problema de vista, né, de visão, você percebe que ele está muito perto da televisão, quando ele escreve muito pertinho do papel. No caso de doenças cardíacas, isso é possível? Alguns sinais a criança pode apresentar, doutor Ivan? Sim, apesar da grande variedade de doenças cardíacas pediátricas, as mais comuns se manifestam
doenças do septo se manifestam com falta de ar, cansaço aos esforços, até a própria alimentação. São crianças que não ganham peso de uma forma adequada, são crianças que têm uma falta de ar, um cansaço, são crianças que quando choram muitas vezes ficam roxas, são crianças que têm pneumonias de repetição. Eu não estou falando que quem tem pneumonia tem doença do coração, até para deixar... mas existem as doenças cardíacas com hiperfluxo pulmonar, que a gente chama, com grande fluxo de sangue no pulmão. Isso facilita as infecções pulmonares. Então, são muitos sintomas que podem levar ao pediatra, ao médico do pronto-socorro, a pensar em uma doença cardíaca. A gente está falando em questão genética, mas existe questão hereditária também, quando se fala em doença de coração, ou não? Hereditária? Sim, claro. A gente fala genética quando tem algum problema genético e congênita quando nasce. Muitas doenças genéticas, como por exemplo a síndrome de Down, quase a metade se acompanham de doenças cardíacas congênitas. É mesmo? E variadas, muito variadas. Predomínio de algumas, defeito do septo, átrio ventricular, mas porque é uma falta de higiene, né? Quando a gente fala em síndrome de Down, é uma falha, né? É uma falha, não é só uma falha de higiene. Existe uma falha do desenvolvimento dessa estrutura. Que acaba afetando órgãos vitais. E acaba alterando o coração de diversas maneiras. Eu perguntei isso porque às vezes a gente fala assim, olha, pai que tem doença do coração ou mãe, se prepara que você pode ter um probleminha aí. É difícil dizer isso em uma forma geral, mas o que é certo é que muitas doenças congênitas e principalmente doenças genéticas, sabidamente se acompanham numa alta porcentagem de doenças cardíacas que se acompanham. Isso é patente, é comum, e algumas delas, a doença cardíaca é quase que um marcador dessa doença genética. Então, na medicina é uma coisa bastante complexa, mas com certeza, quando a gente fala de doença cardíaca pediátrica, a maioria delas é de defeito de formação do coração. Vocês continuam acompanhando essas crianças? Ou seja, eu levei meu filho, ele fez a cirurgia, ficou bem, vou voltar para casa. Sim. Vocês continuam acompanhando esse caso? A maioria deles tem retorno. Dificilmente uma criança ela recebe uma alta definitiva desses hospitais, então o hospital continua acompanhando. Então ela volta para os retornos, nós acompanhamos, né? Então ela retorna pelo menos uma vez a cada 6 meses para esse acompanhamento, às vezes para uma posterior cirurgia. Mas elas retornam muito. Então a gente tem, a instituição ela existe desde 1994, né? E nós temos crianças que foi transplantada há 20 anos atrás. E essa mesma adolescente, agora essa jovem adulta, ela continua frequentando a instituição. Então nós acompanhamos sim. Então hoje o nosso público, nós temos o paciente de 0 até 28 anos, que são crianças que nós atendemos lá atrás. É uma coisa até inaceitável. A gente tem os melhores médicos do mundo, né? Somos pioneiros na questão do transplante. Temos um sistema que é modelo para o mundo, Sistema Único de Saúde, mas que falta exatamente boa gestão. E a gente não tem estrutura para fazer esse atendimento. Muitas crianças acabam morrendo esperando esse atendimento, né, Sandra? Sim. E não é porque não tem médico não, né? Especialistas nisso. Não tem estrutura de atendimento mesmo. Não tem estrutura de atendimento, porque esses centros eles estão localizados, na sua maioria, aqui na região sudeste. E para que essa criança ela consiga chegar aqui, ela tem que ser munida de informações, né? E a gente está falando aqui da região, né, de São Paulo, mas se nós formos pensar nas regiões, né, do norte, onde nós recebemos muitas crianças de lá. Então, essa criança precisa, pelo menos, a mãe precisa ter uma noção, né, do que é passar mal, né? Então, às vezes, eles confundem muito, né, a situação da criança não querer comer, não querer amamentar, né? Como o doutor falou, esse cansaço, ele pode ser um aviso, né, de uma doença cardíaca, mas até que ela tenha o acesso a esse atendimento, né, e às vezes tem até de uma forma um pouco precária, e também que ela consiga, né, esse intermédio da Secretaria de Saúde para que ela tenha acesso a esse tratamento fora de domicílio aqui em São Paulo. Mas quando ela tem, né, a gente está aqui para tentar resolver e dar um apoio, né, no que é necessário, tentar subsidiar naquilo que a criança vai precisar para o desenvolvimento dela. Doutora Ivan, existe alguma doença silenciosa? Ou seja, eu tenho um problema, nasci com um problema e
daqui a 10, 15, 18, 20 anos é que esse problema vai dar algum sinal? Tem. Do coração, vamos dizer, falar assim, doença cardíaca? Tem. Tem? Geralmente são as cardiopatias mais leves, as cardiopatias Vão mais se agravando sutis, assintomaticamente. que não dão muitos sintomas. Eu vou dar um exemplo que é a comunicação interatrial. É um buraquinho entre o átrio esquerdo e o átrio direito. Praticamente o paciente não tem sintoma nenhum. A ausculta, o exame clínico, dificilmente o médico detecta alguma coisa, a não ser que ele faça um ecocardiograma, esse paciente vai ficar desapercebido e vai ter uma vida normal. Porém, o coração direito dele vai ficando sobrecarregado com o decorrer dos anos. E pode ser que na terceira década de vida ele venha a ter o que a gente chama de hipertensão pulmonar. Ele começa a ficar roxo, cianótico, cansaço. Aí nem adianta mais cirurgia. É aquela coisa, a gente não tem a cultura, né, de todos os anos, né, uma vez por ano fazer todos os exames. Muitas vezes não tem acesso a esse tipo de atendimento, mas a gente vai a um breve intervalo, a gente volta já já, não saia daí. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre o teste do coraçãozinho, uma forma de prevenção e diagnóstico precoce de cardiopatias congênitas. Eu vou deixar aqui uma pergunta para a Sandra. A mãe, né? Como a mãe é preparada para lidar com isso? Porque, na verdade, a criança, ela nem sabe o que ela tem muitas vezes. Ela sabe que ela tem os sintomas ou o cansaço, nota que alguma coisa está diferente porque ela tem que ir ao médico com frequência. Mas e a mãe? Como é que ela é preparada para lidar com essa nova realidade? Preparada ela não fica, Nunca. Emocionalmente falando, né? Mas, assim, o que nós podemos e tentamos auxiliar, né, é oferecer os subsídios que ela possa ter acesso ao tratamento adequado para essa criança, porque realmente é uma doença crônica, não é uma gripe, então muitas vezes a gente também tem relatos de pessoas que não frequentam nem o pediatra, né, e aí passa a fazer uma série de acompanhamento, né, vem outras especialidades inclusive, porque a doença cardíaca ela acaba gerando, né, outros problemas também, e ela tem que fazer esse acompanhamento. Então, assim, na verdade, é divulgar, é informar essa pessoa, né, a família, de que, sobre a importância desse tratamento. E acho que um desafio também para nós muito grande é a gente trabalhar com pessoas, né, de regiões muito precárias, então a gente tem um problema sério de saneamento básico, né, um problema de estrutura social básica mesmo. Então acho que o nosso principal desafio também, além dessa criança sair bem, sair de uma cirurgia, a cirurgia, né, na maioria é um sucesso, mas como é que encaminhar essa criança para o retorno, né, para casa. Exatamente, eu falo, voltar para casa. E os medicamentos? A gente sabe que medicamentos, essas crianças vão tomar medicamentos, eu não sei se pelo resto da vida, ou em alguns casos, né? Sim. Como é que fica isso? A mãe não tem condição de morar em São Paulo, por exemplo. O acesso à medicação, ele já é garantido pela Secretaria de Saúde. Né, em todo o Brasil, né, em qualquer Secretaria de Saúde, ela tem direito à medicação, né, que é padronizada pelo SUS. Alguns ainda ficam sem tem a falta, claro. Tem, mas assim, acho que o nosso papel, a importância, né, é de dizer que é um direito, isso é uma garantia, isso está na legislação, né? Então, muitas mães, elas chegam, né, sem nenhuma informação, ela acha que, né, ela agradece muito ao médico, ela agradece muito à assistente social. Se estivesse fazendo favor, né? Exatamente, ela vem sempre com essa concepção de favor, e o que a gente tem que munir é de que ela é um sujeito de direitos, né, de que tudo isso é garantido tanto para ela quanto para aquela pessoa que tem recursos, né? Hoje o SUS é um direito de todos. E, então, acho que é munir ela dessas informações, né? A criança cardiopata também, dependendo da renda da família, ela também tem um acesso ao benefício, que é o BPC, o benefício de prestação continuada, que garante um salário mínimo mensal para essa criança. E também, aí, futuramente, a gente também começa a ter um outro problema, porque aí tem uma tendência, talvez, da família querer vitimizar um pouco a criança, né, para que esse benefício não acabe, né, e o que a gente trabalha... essas coisas assistencialistas são meio complicadas. Então, a gente também trabalha, né, com as duas possibilidades. Ele tem que ser um recurso, né, temporário. Né, ele serve para dar um bom subsídio, mas que essa criança, né, e esse adolescente, ele pode, né, ter acesso à escolarização, à formação, ele não pode ser um operário, né, trabalhar num serviço mais pesado, mas ele pode ser
um trabalhador, né, e fazer uma atividade mais intelectual. Então, de repente, até usar esse recurso, né, para essa formação. Eu sempre falo que melhor do que dar dinheiro é você dar condições, instrumentos Claro. eficientes. Eu vi uma matéria há pouco tempo atrás, há pouco tempo não, logo quando lançaram Bolsa Escola, Bolsa Família, etc., as mulheres engravidando no Nordeste para ter acesso a mais um benefício, né? Nesse caso, benefício. O que é melhor, né? Você dá condições para essa mulher trabalhar, boas escolas, bom atendimento médico, aí você vai ter mais filho para garantir mais benefício, né? É um movimento inverso. A Sandra deu um insight aqui para mim, doutor Ivan. Criança que tem cardiopatia, qualquer tipo, ela desenvolve outras doenças com mais facilidade ou uma coisa, outra coisa é outra coisa? Depende, se a cardiopatia dessa criança foi completamente corrigida e ela não ficou com sequelas decorrentes dos problemas orgânicos que ela teve antes da cirurgia ou antes da resolução da cardiopatia, ela pode ficar curada e pode ficar para sempre bem. Mas algumas vezes essas crianças têm problemas pulmonares recorrentes, então elas vão precisar acompanhamento com pneumologistas, elas podem ter problemas renais, por alteração de função no rim, que ela sofreu antes da cirurgia. Então, cada caso é um caso. A gente considera que, a minha resposta é, em muitos casos, a criança pode sim ter alta, com todos aqueles cuidados que foi relatado, muitas vezes com medicações de longo uso, por anos, décadas talvez, que são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, eu também concordo. Isso tem que ser sempre acompanhado de uma forma bem adequada, mas algumas vezes esse paciente pode necessitar de outros especialistas, outros cuidados que não mais decorrente do coração em si. Eu fiz uma matéria uma vez exatamente sobre essa questão da cardiopatia. Qual a probabilidade de uma mulher que deu à luz a uma criança cardiopata que ela tenha outra? Sei já existe dizer. essa probabilidade ou não? Eu não sei te dizer assim, porque existe uma série de causas que provocam, de etiologias que podem desencadear uma cardiopatia num bebê. Entendi. Como eu falei, a síndrome de Down, quase que metade pode ter cardiopatia. Uma síndrome e outra, X%. E por aí vai. Então, dependendo do tipo de doença cardíaca que essa criança tem, a mãe pode ter esse fator genético ainda presente e isso pode repercutir em um irmão também com cardiopatia. Entendi. Mas esse não é o foco É mais comum. Né? Isso são dados exatamente, muito pontuais. Agora, só voltando, pegando um gancho no que você falou, que me deu uma coceirinha assim, eu também não sou a favor de programas assistenciais perpétuos contínuos. Eu já tive problemas diversos com mães de pacientes não cardiopatas, pacientes com problemas neurológicos, que essa bolsa, entre aspas, de um salário mínimo, acaba sendo o motivo de vida dela vir visitar a criança numa UTI ou num lugar. Tem um ganho secundário, né? E isso tem que ser reavaliado. Então, eu acho que a gente tem que dar o auxílio para essas pessoas de menor poder aquisitivo, de menos condições de acompanhamento. Claro, eu acho que todos merecem tratamento, mas eu acho que tem que ser revisto essas bolsas, até a metodologia, essas coisas, para que isso não possa servir como um trampolim para as pessoas obterem vantagens, não para a criança, mas para si. Quando eu vi essa realidade no Nordeste, ou seja, as mulheres engravidando para receber mais uma cota, né, do Bolsa Família, fiquei meio assustada. Por quê? Porque você sobrecarrega uma região que já não tem condições de atender o povo que está lá, né? É verdade. Você acaba colocando mais uma criança no mundo que não vai ter um acesso a uma escola de qualidade. Então, será que é por aí? O que é bom? Garantir o quê? Boa qualidade de vida, né? E não dinheiro. Eu fico preocupada. E é o que a população gosta, né? A política assistencialista, infelizmente, ganhou a simpatia de quem precisa dela. É óbvio, né? É uma coisa bem óbvia. Como é que eu faço para ter acesso à informação de vocês? Como é que a pessoa se dirige? É o hospital que encaminha? Ou a pessoa, eu tenho informação que tem lá a associação de assistência à criança e adolescente, ali no HC, eu vou direto. Como é que funciona isso? Na verdade, tem fila de espera?
Na verdade, nós nunca negamos vaga, né? Nós sempre conseguimos atender todo o público encaminhado. Você falou que você tem hoje 82 vagas, 82 leitos, 82 né? leitos. Mas nós nunca negamos, nós temos outras estratégias, encaminhamos, né, para uma pousada. A família inteira, não, só o paciente e um acompanhante, tá. né? Em alguns casos mais que um acompanhante, mas quando o caso tem mais crítico, né, um transplante, tem uma longa permanência dessa mãe aqui, ela está um pouco debilitada e ela precisa de um reforço, então a gente acaba concedendo essa outra pessoa para dar esse reforço. E se lota, vocês encaminham para outro lugar? Se lota, nós encaminhamos para um outro lugar que é pago com recursos da própria instituição. Então nós não negamos. E nós recebemos, né, nós temos parcerias com o INCOR, né, nós recebemos mais de 90% dos casos são encaminhados pelo INCOR, mas temos também parceria firmada também com a Beneficência Portuguesa, com o HCOR e com a ONG dos Pequenos Corações, que ela também nos encaminha quando ela não consegue mais atender lá. A Márcia viria ao programa hoje, mas ela não mora em São Paulo, né? Lembrar que 12 de junho é o dia da cardiopatia, é o dia dos namorados, a gente fala de coração. É o dia do coração. Então é perfeito, né? E eu gostaria muito que a Márcia estivesse aqui, porque ela lutou muito para que esse teste do coraçãozinho virasse lei, né? Ela que viveu, o doutor sabe disso, na pele essa realidade, perdeu um filhinho com uma cardiopatia congênita e graças a isso, né, a gente pode dizer, infelizmente, felizmente, não dá para definir, a Márcia entrou nessa luta. Ela e hoje as mães têm conhecimento, numa ação, né, muito bacana, ajudando outras pessoas e divulgando, né, a informação, que eu acho que isso é um ganho, né, para a população, para a sociedade, né? A Márcia, ela tem um canal de comunicação muito importante, né? Você coloca cardiopatia congênita, né? Aparece o Pequenos Corações, isso é uma questão muito bacana. Ela trabalha e ela acredita muito que a comunicação também é um canal, né, de acesso dessas pessoas ao tratamento. Agora, doutor, eu tinha uma pergunta para fazer sobre exatamente essa convivência, né? É positiva, por exemplo, mães que enfrentam o mesmo problema. A convivência, essa roda de discussões, é positiva porque às vezes eu lembro que a minha mãe teve um câncer de mama e lá na Fundação Antônio Prudente, no Hospital Antônio Prudente, ela tinha um grupo de amigas. E muitas vezes ela falou assim, é difícil conviver porque eu acabo me colocando no lugar dela, aí eu vejo um progresso na outra que eu não tenho, aí prejudica o meu emocional. Como é que fica isso entre mães com crianças que enfrentam essa realidade? Eu acho que as mães que se propõem a ter essa troca de informações, essa ajuda a outras crianças, compartilhar a dor que sofreu com outras e ajudá-las, eu acho que elas já são fortes, eu acho que elas já são... superou muito isso de observação do fator negativo. Eu acho que funciona sim, é uma troca de experiência entre elas, é uma troca de conhecimento, não médico, de conhecimento mesmo, de até como cuidar, de onde obter o benefício, de onde obter as medicações. E elas se ajudam de uma forma muito positiva, não é? E isso é sempre muito produtivo. E elas sempre estão se aprendendo. Vocês fazem essa interligação? Nós, inclusive, na instituição, nós elaboramos grupos, né, de orientação a essas mães. Elas ficam um tempo... Nós tivemos, o ano passado, uma média de 28 dias de cada usuário, né, num público que atendemos de 1.500, né, não sei precisar, 1.500 atendimentos gerais, mas, assim, atendimento integral foram 600, né, 618, eu não sei precisar ainda o número para você, mas foi em torno de 600. E que passam, né, pela instituição, mas assim, a média de permanência dessas mães, né, dessas crianças, foram de 28 dias. Então elas ficam um bom tempo lá. Então fica um tempo ocioso amigas, também. Né? Acabam virando amiga, tem muita troca, eu já tem muito vi conflito. Coisas positivas e negativas também, tem né? Conflito. Por que o filho dela está melhorando e o meu não está? E é uma moradia coletiva, o quarto é coletivo. Né? Mas assim, é bacana porque a gente tem esse espaço de troca com elas. E uma coisa importante também no tratamento dessas crianças, posteriormente ao diagnóstico, eventualmente até a cirurgia, esse compartilhamento é a visão multiprofissional, né? Um paciente cardiopata que tem outros problemas, ele tem que ser visto de uma forma global, né? Com estimulação de uma fonoaudióloga, com uma estimulação de uma fisioterapeuta. Então, na Santa Casa de São Paulo, nós temos lá... ambulatórios de determinados tipos de
patologias, como por exemplo síndrome de Down, onde não só o cardiologista participa das discussões, mas o nutricionista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, para que haja uma convivência, um encaminhamento e uma melhor aceitabilidade dessa doença. Olha, eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, mas rapidinho, 30 segundos para cada um para as considerações finais. Sandra, muito obrigada, o seu recado final rapidinho. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Quiserem conhecer um pouquinho do trabalho da instituição, o nosso site é www.actc.org.br. Eu sou Sandra, assistente social. É só manter contato com a instituição que vocês vão saber um pouquinho mais sobre a criança com cardiopatia. Quero agradecer também ao Dr. Ivan. Dr. Ivan, muito obrigada pelos esclarecimentos e o seu recado final. Meu recado final é que a cardiopatia congênita é de altíssima importância para os pediatras, é de muita preocupação para a Sociedade de Pediatria de São Paulo, que tem sempre formulado ideias, sempre formulado opções para valorizar o diagnóstico precoce, o tratamento adequado. E esse teste do coraçãozinho veio para agregar o diagnóstico precoce, talvez até para sobrecarregar um pouco o sistema de saúde depois, mas de qualquer forma veio para ter um início de uma nova visão para a cardiopatia neonatal. Quero mais uma vez agradecer a Sandra, Dr. Ivan, quero agradecer a você e lembre-se que o teste do coraçãozinho no estado de São Paulo hoje é obrigatório em todos os hospitais e maternidades paulistas. O nosso Saúde e Vida vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.